uma vez estamos juntos nessa live da Habite, nosso programa Habite Hoje. Hoje estamos fazendo a nossa segunda rodada, convidamos aí Santa Catarina, convidamos Pernambuco e convidamos Amazonas. E Fernando hoje vai fazer a nossa mediação. Nós temos um convidado, o Oscar, que está tentando entrar aí, acho que ele conseguiu entrar. Já consegui. Ótimo, Oscar. Então, vou só silenciar o seu microfone aqui, que já estamos no ar. Para as pessoas que estão nos acompanhando, prefira o navegador Chrome, tá? As pessoas que estão usando outros navegadores, a nossa plataforma não conversa muito bem com outros, nem Safari, Firefox, nenhum desses, então prefira o Chrome. Se você tiver dificuldade com áudio ou alguma coisa assim, acesse pelo celular, tá? Porque às vezes a velocidade da internet faz o som ficar ruim. Então vocês podem acessar pelo celular. E prefiram sempre usar o fone de ouvido, que o áudio vem bem melhor também. Então agora eu vou passar aqui, nós temos cerca de 192 inscritos. As pessoas estão entrando, já tem mais de 100 pessoas na sala, e eu vou passar então a palavra para o Fernando Pimentel. Fernando, está com você? Abra o seu microfone. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Uma alegria, uma satisfação muito grande realizarmos mais esse encontro virtual, na série que nós estamos procurando trazer a visão do que está acontecendo no Brasil, nas suas diversas áreas, nesse momento tão crítico e tão dramático que nós todos esperamos que tenha um reinício de normalidade o mais breve possível, com segurança, organização, planejamento e protocolos adequados. Nesta reunião de hoje, nós devemos ficar aqui 1h30 com os nossos convidados, até 2 horas, se eles puderem. Eu vou falar pouco e o que nós pretendemos é que cada um dê sua visão sobre o momento da sua região, o que está acontecendo. Já temos aqui tanto o Altino quanto a Rita em áreas onde já tem o comércio de rua aberto, o Oscar lá em Pernambuco, que tem um polo produtor muito grande, precisando de voltar a produzir, vai contar o que está acontecendo. A Alcilene, lá em Manaus, lá no Amazonas, que é uma outra parte do país, também com as suas peculiaridades. Então, esses programas visam a levar ao máximo possível de pessoas as informações sobre o Brasil de hoje, o Brasil real, o Brasil das empresas, o Brasil que está lutando solidariamente para ultrapassar essa crise que nenhum de nós viveu. É uma guerra mundial onde não há destruição de capital físico, do ponto de vista das estruturas, dos prédios, mas há destruição de vidas e há destruição de negócios, significando desemprego. Então, eu vou rapidamente, então, dar início a essa programação, passando primeiro a palavra para as mulheres e pedindo que a Rita seja a nossa convidada de abertura, e depois para a Alcilene, e depois para o Altino e para o Oscar. E aí nós começamos o bate-papo com intervenções minhas e também do público que está nos assistindo. Rita, seja muito bem-vinda e, por favor, como está a vida em Brusque? Já me contou coisas interessantes da criatividade da nossa sociedade e do nosso povo. A palavra é sua. Boa tarde, obrigada, Pimentel, uma honra, a gente sempre está com a Habite, estamos juntos nessa batalha aí, eu acho que é um bom combate. Pode contar com o Brasil todo, né, que você sempre à frente aí nos levando assim de coisas boas, notícias boas e juntos, mas estamos sempre juntos ajudando. Então, aqui eu presido também várias indústrias da cadeia têxtil, do vestuário e confecção, Brusque, Guabiruba, Botuverá e micro-região, que a gente fala, um setor muito importante do têxtil, tem uma cadeia forte aqui de tinturarias, malharias e confecções, mais de 6.000 confecções, muito com formato pequeno, micro pequeno, e algumas também grande, claro, tem todos os formatos aqui.
Sentimos bastante, estamos sentindo bastante, assim, eu tenho conversado muito com todo o grupo, com toda a cadeia, tanto através da presidência do sindicato, como também sou presidente da associação empresarial aqui da região, então a gente tem muito contato com todos. E assim, 80% de toda a cadeia está parada, apesar de a gente ter aqui em Santa Catarina, nós podemos trabalhar a indústria até 50%, funcionando até 50% de sua capacidade. Então, foi bem importante isso desde o início, na segunda semana nós conseguimos isso, porém, a nossa demanda, o escoamento maior é os polos São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, e com também o fechamento de vocês, do estado como um todo, a gente não consegue escoar. Além disso, Santa Catarina, né, o Altino vai confirmar, a gente entrou uma semana antes de quarentena, foi uma semana bem difícil para nós, que fechou tudo, todo o comércio, todas as indústrias, até a gente se adequar. Na segunda semana que a gente foi com muita luta, através das entidades dos sindicatos, em cima do governador, a gente foi ampliando algumas aberturas, assim, de forma coerente, cuidando dos protocolos, porque a gente entendeu que tem que ter um tripé aí, saúde, economia e também social, e a gente tem que ser responsável por tudo isso, mas a gente sente a angústia do pequeno, do médio, do grande empresário, que é o que está acontecendo dessa crise. E agora, uma semana, nós conseguimos, depois de muita pressão, com o governador, ele começou a ouvir o setor produtivo, conseguimos a abertura do comércio somente de rua, né? Isso, assim, deu um alívio, assim, um ar mais feliz, digamos, para todos nós industriais, de confecção. Aqui está frio, então é um ponto positivo também. Porém, assim, dentro de uma regularidade com o protocolo de segurança, isso nós tivemos que mostrar como cartilha, fazer várias campanhas para ele realmente entender, compreender e permitir que a gente abra. Então, tem vários protocolos, você pode, tantas pessoas a tantos metros. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo. E aqui, como eu estava te comentando, o povo é muito criativo, os shoppings e os centros comerciais na região que eu moro, em Brusque, tem 2 grandes centros comerciais de pronta entrega, que nós recebemos gente do país todo, até de outros lugares da América Latina, muito criativos, como não os shoppings e os centros comerciais não podem abrir, que é só shoppings de rua. Então, ontem eles fizeram umas tendas muito organizadas, muito bonitas, assim, com música, e começaram a botar na rua, tipo assim, né? Nós temos que vender, nós temos que sobreviver. Ficou cômico, né? E o brasileiro é criativo, né? E todo mundo está compreendendo. E daí, como a gente tem um diálogo muito bacana com a polícia, com o Ministério Público aqui, a gente fez um comitê de crise, nós estamos atuantes, assim, eu estou trabalhando mais do que o dobro, o triplo. Nós conversamos com eles e se entendeu, se permitiu, então não houve, assim, nada de multas nem agressões, assim, está pacífico na medida do possível. Eu acho que esse que é um retrato, assim, bem geral, bem resumido do que eu posso colocar, né? Daí depois a gente vai conversando um pouco mais. Obrigada pela participação. Fernando, ele fechou aí um pouco o vídeo, porque provavelmente deve ter... Voltou? Voltando aqui. Bom, Rita, muito obrigado pela sua primeira apresentação. Registrei aqui, você falou algo muito interessante, frio. E eu me lembro, se eu não estiver muito enganado, só um comentário rápido, em 2016 foi o último bom inverno que nós tivemos. Mesmo com o comércio fechado, já há quem diga que as lojas de vestuário deveriam estar abertas para atender a demanda de frio, que vai vir à frente, pelo menos nas regiões onde isso é verdade em termos de estação e clima. Então, vamos aguardar. Nós temos uma informação que nós vamos ter um dos invernos mais rigorosos, isso é muito bom, porque o último nosso não foi, e uma oportunidade de, além do frio que roupas aquece, mas o online, claro, né? Então pode aquecer, sem dúvida. Isso é muito bom para nós. Agora vamos para o norte. Alcilene, por favor. Alcilene? Alcilene? Alcilene, pode falar.
está aqui. Perdão. Aconteceu aquilo que a gente esquece sempre, o microfone. Esqueci de ligar. Pois não, Silene. Então, Palavra é sua. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, que a gente está tendo de falar, e até um desabafo, né, nessa hora, né, que a gente pode estar conversando aí com os colegas. E o meu boa tarde aí para o seu Fernando, para a Rita, para o seu José, né, e vamos lá. Aqui no Amazonas, vocês sabem que a gente já tem uma dificuldade de logística, né? A cadeia produtiva da parte de confecção, né? Ela começa lá na agricultura, depois vem fiação, tecelagem, confecção, serigrafias, tem o tingimento também lá atrás, mas aqui no nosso Amazonas, a gente começa da confecção, né? Porque aqui nós não temos empresa têxtil que façam os tecidos para nós. Então a gente já tem essa dificuldade normal de conseguir esses tecidos. A gente sempre paga um frete bem alto, mesmo com o imposto Suframa. Quando a gente precisa de um tecido rápido, não tem como, porque o tráfego é demorado. Se for trazer de avião, sai o mesmo preço aqui da praça. Se eu for comprar o mesmo preço da praça, vai acontecer que hoje eu vou comprar aquela quantidade, mas amanhã eu vou lá, não tem mais. Então, fora essa pandemia, nós temos aqui essa série de problemas, não só com o tecido, mas também com os aviamentos, zíper, elástico, essas coisas. Então, a gente já sofre de normal aqui. Então, com essa pandemia, aí imaginem, né? Ficou um Deus nos acuda. Mas aí nós estamos fortes aqui, nós estamos muito unidos também aqui na nossa categoria. Estamos, sim, fazendo máscaras, né, também. Nós entramos aí na onda da máscara, que está segurando mais ou menos a situação. Aqui eu digo mais ou menos porque não é tão fácil, simples fazer. Todo mundo está falando, o pessoal correu fazer máscara, mas não é tão simples. Fazer máscara é uma responsabilidade muito grande. Tem que ter o tecido adequado, tem que ter uma higienização adequada. Então, o processo acaba ficando não tão barato também. E em relação a dificuldades, fora, como a Rita falou, esse tripé é muito importante. Tem a saúde, a economia e o social. Exemplo, tem funcionários que já não vieram por conta própria, né? Já cuidando da sua saúde e tudo. A outra questão é que nas áreas das empresas ficou muito isolado, então é perigoso para elas terem vindo trabalhar mesmo fazendo máscaras. Aí a gente vai, deixa na casa das pessoas para fazer, aí tem aquela logística toda, leva elástico, leva isso. Então, a dificuldade também é grande. Estamos, sim, fazendo máscara, está nos ajudando, não posso dizer que não, mas a questão é essa, né? E, no mais, é isso que a gente está fazendo, se ajudando. Um liga para o outro, vê o que tem, o que não tem, e aí vai se ajudando, porque como eu falei no início, a matéria-prima é difícil aqui. O TNT a gente não está mais encontrando aqui. O elástico também não estamos mais encontrando. Aí liga para São Paulo, liga para Santa Catarina, o tráfego está difícil, para trazer esse material para cá está difícil, porque também as pessoas estão paradas, né? Então, como eu falei, já é complicado. Aí, com a pandemia, ficou mais ainda, mas a gente está levando, né, o nosso presidente da FIA, Antônio Silva, ele tem nos dado muito apoio, ele que está dando força para a gente não desistir, para a gente ficar forte, para a gente lutar, que isso vai passar, então a gente está contando muito com isso. E em relação à BIT, toda a informação que estão nos passando está sendo válida, principalmente aquela da fabricação de máscara, foi muito importante para a gente, porque, como eu falei, é muita responsabilidade, não pode ser qualquer tecido. Inclusive, a gente adotou aquele teste que a gente faz com spray para fazer na máscara, não é um teste aprovado pela Anvisa, não é nada, mas é um teste que eu achei muito válido, para a gente trabalhar aqui de uma maneira mais correta e de uma maneira que não fosse qualquer coisa, né, para a gente colocar no mercado. Então, é assim, um panorama geral é mais ou menos isso. Uma pergunta.
O comércio está fechado? O comércio está fechado. Como a gente conhece alguns compradores, alguns vendedores, e aí a gente fica ligando para eles e a gente passa com o carro e pega, mas é difícil porque também eles reduziram o número de pessoas e não tem aquela pessoa, tem uma pessoa que conhece o elástico, que conhece o tipo de tecido, e aí o atendimento fica demorado, fica dolorido, mas aí a gente vai, insiste e vai conseguindo, com dificuldade, mas vai. Mas o comércio está fechado, sim. E a indústria está podendo produzir, mesmo você considerando que tem problemas? Sim, aqui do Amazonas nós não tivemos assim uma obrigatoriedade de fechar a indústria. O comércio sim, mas a indústria não. Então tem muitas empresas do distrito que estão funcionando. Então algumas fecharam, outras não, outras estão voltando já. E aqui no Amazonas, vocês sabem que a nossa confecção, ela é gerida, vamos dizer, ela é fomentada ali pelo distrito industrial, que aí tem os fardamentos dos profissionais da indústria, aí tem outra parcela que faz fardamento de escola, aí depois vem a logística, mas o carro forte mesmo é o distrito industrial, né? Mesmo com aquela ameaça da Zona Franca e tudo, isso aí, que essa ameaça a gente sempre sofre, mas hoje ele é o carro forte. Então, o distrito estando forte, as empresas estando fortes, aí migra, né, para o fardamento dos lojistas, e outras coisas também, aquelas camisas promocionais, né, que é abadá, entrada de feijoada, isso aí também a gente trabalha. Então, como eu falei, o nosso processo aqui vai da confecção até essa parte, né? Parte de moda ainda é muito tímido aqui em Manaus, né? Aqui no Amazonas, essa parte de moda é muito tímido. O que eu posso falar mais mesmo é essa parte aí de fardamentos, né, industriais para lojas e tudo mais. Obrigado, Alcilene. Saímos do norte e vamos voltar para o sul, com Altino. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Rita, Alcilene e Oscar. É um prazer realmente enorme participar desse evento. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando essa nossa reunião. Com certeza também vão contribuir para enriquecer esse evento. Realmente, como nós estamos dois de Santa Catarina, a Rita já adiantou uma parte, mas eu fiz aqui um pequeno resumo para poder contribuir com o evento, né? O Sintex tem na sua base quase 5 mil empresas aqui no Vale do Itajaí, são 18 municípios, 57 mil colaboradores dessas empresas, tem empresas grandes aqui na região, tipo uma Hennig, uma Karst, uma Altenburg, uma Kili, uma Círculo, uma Kremer e muitas outras aí importantes aqui no nosso Vale do Itajaí. Bom, vamos falar o que a gente fez aí até agora. O sindicato, o Sintex, ele negocia com 8 sindicatos laborais de vestuário e confecção e de fiação e tecelagem, né? Dia 17 de março, através do decreto 515, o governo de Santa Catarina decretou a quarentena de 7 dias, já possível prorrogar por mais 7. Isso ele fez no dia 23 com o decreto 525. Em seguida, o nosso sindicato já negociou com esses sindicatos laborais realmente a concessão de férias coletivas, uma antecipação, porque muitos colaboradores não tinham direito a férias, né? E foi acertado, todos concordaram, que o pagamento de 1/3 fosse pago em dezembro desse ano. Então, foi o primeiro ato do sindicato com o sindicato laboral, que teve êxito, e agora, infelizmente, nós não estamos conseguindo na questão da medida 936, nenhum deles assinou ainda, e aí o governo do estado deixou livre para trabalhar com 50%, claro, descontando o grupo de risco, que não é pequeno, que em média aqui na região o grupo de risco chega perto dos 20%. Então, trabalhar com 50%. As empresas, no primeiro momento, acertaram os seus estoques, a sua produção, e em seguida, depois começaram a buscar outras alternativas. Entre elas, banco de horas, antecipação de feriados, e, claro, também passou por demissões, né?
em torno, pelos números que nós temos, que não é oficial do mês, nós temos aí em torno de 10% dos quadros foram realmente de demissões. Uma redução porque prevê para o ano também uma redução de vendas e automaticamente terá produção. E agora, com a medida provisória 936, está se aplicando de tudo um pouco, né? Suspensão de contrato, principalmente para esse grupo de risco, porque não se sabe quando eles podem voltar, que tem até 60 dias, redução de jornada, e por enquanto é isso aí. Hoje o nível de atividade, pelo que nós estamos vendo aí, não passa de 35% ou 40% no setor têxtil da nossa região. A nossa região também é uma região produtora muito para grandes redes, e grandes redes normalmente estão em shopping, e em shopping está tudo fechado. Então, elas sofrem muito com esse problema aí de não ter uma definição ainda como é que vai ficar o suprimento para grandes redes. Outro problema que a gente tem é que os ônibus e creches, por enquanto, continuam fechados. Então, e vender para Santa Catarina, o consumo de Santa Catarina dos têxteis não passa de 5%. O comércio em Santa Catarina de rua está aberto, e em Blumenau, antes de ontem, a gente viu um movimento grande na rua, realmente, muito grande. As lojas estavam cheias, então esperamos que isso continue. Eu também queria fazer um registro, que a gente tem outro problema que apareceu, e aqui na empresa que eu presido acontece isso, a logística, a entrega para nível Brasil, onde tem municípios ainda que tem loja ou vendendo pelo e-commerce, ou vendendo de alguma forma, a logística está muito mais demorada. Onde você entregava em 5, 6 dias, agora está entregando ou 10 ou 12, porque os caminhões, as transportadoras, elas não dão carga completa, elas ficam tentando pegar um pouco em cada lugar para poder ressarcir as suas despesas. Por enquanto seria isso, Pimentel, fico à disposição. Muito obrigado, Altino. Eu conversei hoje rapidamente com o Valim sobre um outro assunto, aí perguntei como é que estava o movimento de rua, e eu até sugeri para vocês que vocês estão abertos parcialmente, a Rita está aberto parcialmente, e tem um monte de gente que adoraria estar aberto parcialmente. Se as lojas do Brás estivessem abertas, já seria um movimento bastante interessante. Seria capturar, sentir o clima da cidade e começar a fazer, através da mídia, para a TV local, o que está acontecendo com esse consumidor que está na rua, com garantia, o que está acontecendo com o lojista, para mostrar que já tem alguma vida acontecendo, com cautela, com organização, com planejamento. Porque senão a gente fica cachorro correndo atrás do rabo. Não tem loja porque não tem consumidor, não tem consumidor porque não tem loja, o consumidor está cauteloso, obviamente que está, e o lojista também, que não vai ficar aberto perdendo dinheiro, de repente ele prefere ficar mais fechado um tempo. Mas quem já está com essa vida, e Santa Catarina é um estado exemplar, taxa de desemprego baixa, vem historicamente crescendo mais do que a média do país, enfim, eu acho que seria interessante vocês capturarem aí esse mood, sentir aí, passar mais uma semana, 10 dias, e começar a mostrar essa vida nova que se desenha, e se Deus quiser vai se desenhar de forma progressiva e segura, para um mercado que estava fechado e começou a abrir. Essa é uma sugestão que eu tenho aqui. Ok, amanhã eu terei uma entrevista amanhã com o SBT e vou reforçar esse ponto aí. Eu acho bacana isso aí. Fernando, só para reiterar o que você está falando, aqui entrou um decreto, agora todas as cidades estão implantando, que na rua só pode estar com a máscara. Então está sendo muito bacana, assim como ela falou ali de Manaus, né, que as empresas estão se reinventando, fazendo máscara, mas aqui veio esse decreto, então as pessoas estão sendo cuidadosas também nas lojas, e todo o pessoal que a gente vê na rua, não todo ainda, né, mas eles estão dando um prazo até sexta-feira, todos vão ter que, para sair para a rua, vai ter que estar máscara. Isso é muito bom para nós, para uma defesa, e eu fiquei muito feliz quando em Santa Catarina a gente conseguiu abrir as
as lojas de rua, porque isso pode ser um exemplo para outros estados, inclusive o Paraná também, me parece que também abriu também, né, Altino? O Paraná parece que também, todo o estado também está abrindo. Então, isso aí pode ser um reflexo para outros estados fazerem, né? Rita, Perfeito. cada loja tem que tomar uma providência de cuidar realmente da saúde, até porque eles trabalham ali. Eles precisam realmente tomar esse cuidado com álcool, com quantidade de pessoas, com máscara, porque o próprio funcionário e o lojista, ele vive dentro da loja. Então, isso eu acho que é uma realidade que não vai mudar ali na frente. Precisa realmente tomar muito cuidado. Obrigado, Altino. Agora vamos para o Nordeste com o nosso conselheiro e amigo Oscar. Fernando, muito boa tarde. Todos, muito boa tarde. Eu até achei que eu ia falar antes, porque tem uma coisa que tem uma fila de idosos que a gente vai na frente, mas, na verdade, não tem importância que eu seja o último. Veja bem como é a situação aqui. Primeiro, vamos dar a situação geral do Estado. Primeiro foram as mulheres. Mulheres Sul, mulheres Norte. Aí descemos para o Sul e subimos para o Nordeste. Mas você é muito jovem. O Nordeste sempre fica para o final, a gente está acostumado. Mas a gente está lutando, vamos embora. Veja bem, situação do Estado. Claro, não é diferente de outros lugares, mas a legislação local mandou todo mundo ficar em casa. Lojas abertas somente, supermercado e lojas que vendem alguma coisa de segurança e farmácias. Os outros, está tudo fechado, loja fechada, loja de rua, tudo, não tem a menor dúvida. Uma observação que a gente faz é que as lojas estão bem cuidadas. Saiu uma legislação ontem até, ampliando o isolamento, dizendo que, por exemplo, os estacionamentos só podem agora acolher 1/3 dos carros. Cada pessoa que vai na loja só pode ir sozinha, uma pessoa por família separada. Todo mundo de máscara, álcool gel, e os supermercados estão fornecendo isso. Máscara, álcool gel. Quando você chega, o carrinho é limpo, etc., te entrega. Quando sai uma pessoa, entra outra. Então, dentro dos shoppings, de farmácias, no máximo, uma pessoa por caixa, não pode ter mais de uma, e um mínimo de pessoas dentro. Mas esses estão funcionando. As praias fechadas. Nem sequer se pode caminhar na praia de Boa Viagem, em Recife. Nem no calçadão da praia não pode caminhar. Algumas pessoas acham até que isso é um certo exagero, porque se você caminhasse na praia isolado, era até bom, não faz problema. Mas acontece que quando abre a praia, vai um grupinho e começa a jogar bola, então o governador houve por bem radicalizar de certa forma. Inclusive, isso ia vigorar até ontem, mas ele prorrogou até dia 20 e talvez um pouco mais, então. A situação, de um modo geral, no Estado é essa, o máximo de isolamento. Agora, tem gente na rua? Tem gente na rua. Se você for nas agências da Caixa Econômica Federal, tem 180 pessoas, pelo menos, uma encostada na outra, porque estão se cadastrando para receber o auxílio que o governo federal deu. Lotéricas, pagar, não sei o quê, todo mundo. Então, isso é uma história. Agora, vamos ver o que está acontecendo com a indústria. De um modo geral, a mesma situação que a gente percebe em tudo, mas há uma característica que eu acho importante. E eu estou falando de indústria têxtil. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, porque nem todo mundo sabe que Pernambuco tem um polo de confecção absolutamente extraordinário. São entre 15 mil e 18 mil empreendimentos, com 180 mil pessoas trabalhando, mas a característica de todas microempresas, muitas delas empresas familiares, a pessoa que
trabalha, são cerca de 12 a 15 municípios no agreste de Pernambuco. Então, é extremamente importante o que está acontecendo. Agora, vamos ver o que eu ia falando sobre a indústria têxtil e confecção. A indústria têxtil tem uma situação interessante. Por exemplo, uma malharia. Algumas malharias que eu conversei, paradas. Uma malharia de 350, 400 toneladas por mês, 100% parada. Indústrias que trabalham com tecidos para moda, para vestuário, 15% de atividade, 20%, 10%, muito paradas. Agora, por outro lado, nós temos, por exemplo, uma indústria, eu diria uma grande indústria, porque tem cerca de 1.000 trabalhadores, que faz uma tecelagem de polipropileno que produz para a indústria do açúcar, sobretudo. Então, veja, é um mercado muito específico. A safra de açúcar terminou aqui no Nordeste há 2 meses e meio, a safra de açúcar do Sul vai agora, porque as safras são desencontradas por causa do regime de chuva. O fato é que ela está trabalhando 100% da capacidade. Não reduziu absolutamente nada. Tratei com uma outra empresa, que não é aí uma grande empresa, uma empresa pequena, 30 tiares, em Recife, especialista em produzir elástico. Ela produz elástico para a indústria, para o polo do Agreste. Só que, de repente, a coisa estava caindo, de repente, vamos fabricar elástico para máscara. Falei com o diretor ontem, estamos operando a 100% da capacidade. Conversei com uma empresa que faz texturização de poliéster. É uma empresa, um investimento grande, mas por enquanto pequeno, também está trabalhando. Então, tem empresas com focos específicos que estão trabalhando. Por outro lado, a maior fiação de Pernambuco, pé de serra, 100% parada. Ninguém quer comprar fio. Se nós fizermos, então, uma média, talvez a gente possa dizer que a indústria está operando a cerca de 30%, 40% da capacidade. Mas essa média é preciso ser vista com cuidado, porque quem trabalha para a indústria de confecção, de moda, de cor, está parado, não tem o que fazer. Focos especiais, novos, esses continuam fazendo. A indústria de confecção, esta está vivendo um momento realmente, as indústrias médias, todas que trabalham, algumas que trabalham para os grandes magazines, para os sócios da BBTEX, tem algumas, e esse pessoal, praticamente nada. Algumas estão querendo produzir também máscara, então veja o seguinte, estão aproveitando um pouco rapidamente para fazer isso. Mas uma confecção grande, 850 trabalhadores, aqui pé de Recife, demitiu todos os trabalhadores, fez um acordo com eles, na verdade. Então, a situação é, enfim, acho que bastante parecida com todo o Brasil, a média é essa, mas realmente tudo. Agora, uma coisa que eu acho importante dizer é que a expectativa que a grande maioria dos empresários está com ela é que isso vai durar 3 a 4 meses. Então, veja, Fernando, eu queria dizer, pessoal, não há nenhuma restrição aqui para que a indústria trabalhe, tá? Claro, desde que tenha os cuidados todos de máscara, de álcool, etc., não há proibição de trabalho, a não ser o comércio, as lojas. Mas, realmente, a situação é essa. E o pessoal acha que isso, quem sabe, possa começar a melhorar dentro de 2, 3 meses. Todo mundo acha que o ano está um pouco perdido, mas estão contando com o último trimestre. Uma situação realmente complicada e difícil. Oscar, muito obrigado.
O Agreste está parado. Toritama, Santa Cruz, como é que está? Veja bem, não está parado quem está fazendo máscara. A meta é de fazer 6 milhões, o governo do estado diz que vai comprar as máscaras, mas quem está produz vestuário, parado. Um nível de operação desse pessoal da ordem de talvez 15%. Um que fazia um pouco mais. A maioria das pessoas diz o seguinte, ó, eu tinha pedidos para abril e maio, cancelaram, adiaram, não querem mais. E as pessoas trabalham sempre com aquela ideia de que o pedido está feito para entregar para quem comprou. E, de repente, não tem pedido. Então, a capacidade de produzir para estocar é muito pequena. Então, na verdade, eu diria, a maioria, para responder a sua pergunta, parado, nível de operação 15%, 20%. Pronto. Oscar, muito obrigado. Eu queria só fazer algumas observações aqui, rápidas, antes de... Lígia, já temos perguntas ou não? Só para eu saber. Temos aqui vários comentários, as pessoas ficam debatendo. Existe um debate que a gente transmite e um debate paralelo que acontece aqui cada vez que vocês falam alguma coisa, mas sim tem algumas perguntas. A hora que você ligar... Eu vou fazer um breve comentário para depois entrar nas perguntas daqueles que estão nos assistindo. Afinal, o programa não é para nós, o programa é para quem está assistindo, para aqueles que estão participando, contribuindo com o seu conhecimento. Falando um pouco de abertura de lojas, no caso de Santa Catarina, eu queria comentar que nós estamos trabalhando aqui na BIT para criar algumas plataformas que atendam as empresas, mesmo aquelas que são zero no online, porque um dos fatores que vai realmente redefinir, já vinha redefinindo, são as formas de operar, as formas de comercializar. Tanto as pessoas que não tinham o hábito de comprar virtualmente, que estão tendo essa experiência nesse momento, estão aprendendo, e se a experiência for bem sucedida, uma parte daquilo que elas virão adquirir à frente será com esse modelo. Então, esse é algo que a gente está percebendo. Uma empresa, eu não vou ficar declinando nomes de companhias, mas ela atua com a venda direta e tem um online, hoje ela tem no negócio dela, e é um negócio de vestuário específico, metade da operação andando. O outro assunto são as máscaras. Conversando com o presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaff, numa reunião de hoje, falando sobre máscaras cirúrgicas, mas deveremos começar um movimento com muita segurança, com muita propriedade, sem assodamento, porque a questão de abrir ou não abrir no Brasil virou um debate, como tudo na vida, extremamente polarizado. Tem alguns que acham que tem que abrir de qualquer jeito, e nós não estamos nesse rol. Tem que abrir, porque vai quebrar todo mundo. E tem aqueles que acham que o troço vai ficar fechado até que a vacina seja descoberta. Esse é um dilema mundial. Mas nós já estamos tendo experiências no Brasil que poderão nos orientar à frente. Claro que quando você fala de São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem as maiores aglomerações e que é o epicentro, a Alcilene está nos ouvindo, parece que no Amazonas também a questão não está fácil, que são os grandes mercados, representam só a cidade de São Paulo e a cidade do Rio junto, em torno de 12% a 13% do consumo. E tem uma capilaridade do Brás e outros centros produtores que irradiam o Brasil inteiro, e aí entramos em questões de logística. Então, olhando friamente para esse quadro, supondo que em meados de maio, vamos supor, as grandes capitais flexibilizassem. Nós vamos gastar aí talvez uns 2, 3 meses para reajustar essas relações comerciais que ficaram muito estressadas ou desajustadas com essa paralisação. Quer dizer, parar uma economia é mais fácil do que religar uma economia. Tem prorrogação, tem questão de energia, tem fluxo de capital, tem um monte de coisas, profissionais de risco, novos protocolos. Então, tem um reajuste e que nós também estamos trabalhando para fazer layouts adequados, principalmente para as confecções. Então, é um ano, digamos que janeiro, fevereiro e até meados de março ele não foi mal. Meados de março até, sei lá, vamos colocar meados de abril. Então, nós estamos falando de 2 meses, totalmente março,
meados de abril, 2 meses perdidos, 2 meses e meio normais, 2 meses perdidos, e uns 3 meses, pelo menos, para a coisa começar a ganhar uma dinâmica mais normal até a gente chegar no final do ano, tudo correndo bem, com uma atividade mais próxima do que seria aquilo que nós planejamos. Então, realmente nós estamos olhando para sobreviver a 2020 e chegar em 2021, se Deus quiser, com um panorama um pouco diferente. Vamos ver que Brasil que nós vamos chegar lá. Então, lidar com esses pratos todos e a questão das máscaras. Nós estamos fazendo uma mobilização, um esforço de guerra. Várias empresas de confecção tradicional estão virando para fazer máscaras cirúrgicas, que são aquelas mais necessárias para a linha médico-hospitalar. Não estou falando da N95, que é a mais sofisticada, falando da máscara cirúrgica, aquela com 3 camadas em TNT. E muitas empresas entrando nas máscaras de tecido, que certamente, muito provavelmente, serão equipamentos obrigatórios para que as pessoas circulem nas ruas. Se a gente imaginar 2 máscaras por brasileiro, incluindo crianças e os mais idosos, estamos falando de 500 milhões de máscaras. A preço de farmácia, hoje eu estava vendo aí, máscara custando 10, 12 reais. A preço industrial, estou vendo aí, preço de 4, 5 reais. Isso dá uns 2 bilhões de reais de faturamento. Mas isso não vai sustentar a indústria de confecção, que processa 2 milhões de toneladas de matérias-primas por ano. Então, é um movimento interessante. Aqueles que saíram na frente estão até, alguns casos, pagando a sua folha com esse movimento, mas é preciso organizar. Por exemplo, Pernambuco falando, o Estado vai comprar. Eu sempre desconfio um pouco do Estado, tomara que dê certo. Como é que paga, como é que distribui, mas compras públicas sempre tem um chamamento, etc. Então, eu estou vendo que o negócio de máscara de tecido está ganhando uma dinâmica privada de negócios, os grandes varejistas já falando que vão inserir esse item nas suas coleções como um acessório, até mesmo personalizado, e eu acho que nesses próximos, até o final do ano, nós vamos estar cheios de protocolos mais rígidos para a nossa circulação, para o nosso movimento. Então, são comentários breves sobre o que a gente está vendo aqui. E algumas áreas de Minas também já estão abrindo, flexibilizando, e sempre com essa cautela. Agora, o importante é que esses exemplos nacionais, por isso que eu comentei com o Altino, possam ser mostrados para mudar um pouco o noticiário. Não é para mudar irresponsavelmente, aquilo abriu. Né? Não, para dizer, olha, tem gente fazendo alguma coisa diferente. Vamos olhar para cada localidade, para cada momento, para cada circunstância, para cada curva, porque essa curva toda hora está se deslocando, a curva de propagação do vírus. Na cidade de São Paulo, nós sentimos que o governador está muito focado nessa questão da quarentena, do isolamento, não é do distanciamento, do isolamento, porém hoje, de novo, o doutor Davi Wip, que é da equipe governamental, ele comentou, vamos continuar com as medidas de quarentena, mas não sei, talvez com alguma flexibilização mais à frente, para poder começar a organizar essa saída. Temos que organizar e planejar a saída, não dá para esperar um belo dia. Como é que faz para sair? Sai assim, sai assado, cada um sai de um jeito. Então, são esses breves comentários. Lígia, seria importante que começássemos a colocar para os nossos convidados as perguntas daqueles que estão nos assistindo. Pois não. Então, eu vou colocar também, que eu acho importante, os comentários que eles estão fazendo sobre alguns temas, né? Então, por exemplo, o Dorival Oliveira, ele fala, e muitos concordam com ele aqui, sobre a dificuldade para se conseguir linhas de crédito. E muitos repetem aqui, o dinheiro não está chegando, Fernando, o dinheiro não está chegando, os bancos não estão facilitando, o dinheiro não está vindo. Então, aqui o tema é realmente assim, doloroso, eles estão falando muito... Lígia, desculpa te interromper, porque eu tenho que falar sobre esse assunto. Eu falei hoje com o Correio Brasiliense, mandamos uma carta, 12 associações para o ministro Guedes, tratando desse assunto. Esse é o tema do momento. O dinheiro é anunciado, mas não chega. E o dinheiro que está aparecendo é um dinheiro caro. Não houve, exceto para aquela... Caro e não chega. Não houve, exceto para aquela linha de empresas de até 10 milhões, que também ainda não chegou na ponta, com juros de 3,75 para pagar a folha, com 6 meses de carência, se não me engano, e 5 anos para pagar, não houve nada para as empresas de porte maior de até 300 milhões.
A linha que foi direcionada para isso, oriunda do BNDES, Giro Pequena e Média Empresa, é uma linha que está custando 10%, 11% quando você consegue tomar nos bancos. 10%, 11% é juro alto em qualquer lugar do mundo e nessa época, então, é um juro pornográfico. Então, quem vai tomar, pode tomar assim, um tantinho para apagar um incêndio, mas não pode viver desse tipo de linha. Então, todo o nosso esforço, ontem na reunião do Fórum Nacional da Indústria, esse tema foi posto em todos os lados, tem projetos no Congresso Nacional, tem a questão do Banco Central entrar comprando títulos das empresas maiores, tem muitas ações. E soubemos que ontem houve uma reunião, não tive o resultado dessa reunião, com os grandes bancos, que é o caso de Bradesco, Itaú, Santander, etc., com o Ministério da Economia, para discutir essa questão do destravamento do crédito. Crédito é fundamental para uma economia normal. Para uma economia totalmente anormal, se não tiver um dinheiro barato, não é dinheiro de custo de mercado, barato, é juro próximo de zero, é dinheiro tipo de helicóptero, como alguns falam, para as empresas conseguirem atravessar parte desse deserto, antes que as coisas comecem a retomar um pouco, não tem solução. Então, esse é o assunto de todos, inequívoco, de todos os setores que eu converso, essa é a preocupação. E ontem, numa reunião virtual com o governador Dória, nós reforçamos isso, porque São Paulo também tem suas agências de desenvolvimento, etc. O Altino conversou com os bancos de desenvolvimento aí de Santa Catarina, o dinheiro está curto, e essas linhas do governo, os bancos sempre procuram alternativas, outras, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Ok, então, aí nós temos também outro tema, que é o seguinte, como que está o protocolo de volta? Porque eles falam que sem as lojas dos magazines, com shoppings fechados, não adianta ter produção trabalhando, no caso de Santa Catarina, está aí meia porta trabalhando, se não tem loja aberta, né? Então, como é que... E outra, não necessariamente um polo produtor é o polo consumidor. São Paulo está fechado e os clientes deles estão em São Paulo. Então, se vocês estão conversando, se existe alguma coisa em relação ao protocolo de volta, tem até pessoas aqui que deram sugestões, inclusive assim, distanciamento, álcool gel, bababá, não é uma decisão do setor privado, mas não sei se você tem alguma coisa em relação ao protocolo de volta. E que Nós estamos trabalhando no protocolo com SESI, SENAI, com as associações, pegando as referências internacionais. O SESI já tem um bom trabalho nisso. Santa Catarina já tem o seu protocolo, gente. Já tem protocolos em funcionamento. Não é uma novidade. Sim, então, aqui o protocolo está funcionando, já temos cartilha espalhada, virtual, impressa, a gente campanha, a gente fala da campanha do bem, todas as entidades falam disso, tem uma preocupação, nós temos barreiras sanitárias para ver a temperatura, essas barreiras agora estão circulando nas lojas para orientar, eu acho que está sendo bem ordeiro, viu, é positivo, porque a gente pode ser um exemplo para outros estados, gente, eu afirmo isso, assim, muito categoricamente, acho que a gente tem que lutar e conscientizar e é isso que nós estamos fazendo do comerciante, que ele trabalhe bem organizado, tem que ter todos esses protocolos, porque a gente pode ser exemplo de uma forma de ter esse tripé, saúde, economia e social, a gente tem que manter um bom senso. Esse protocolo, muito bem falado, Fernando, Senai, SESI, Fiesc em cima, e a gente juntos, é muito divulgado aqui. Vamos fazer a parte, nós estamos falando com o governo o seguinte, é ótimo quando você tem uma orientação oficial, é ótimo porque você ordena, e isso, Senai Nacional, Ministério da Saúde, etc., não tem, saiu uma recomendação do governo federal, está publicado no nosso site, mas esses protocolos, por exemplo, uma confecção, nós estamos conversando com o Senai CETIC, é evidente que uma confecção é diferente de uma indústria têxtil, estou falando para funcionar uma fábrica, tem uma aglomeração muito maior. Certamente não vai ser possível, numa largada, manter o mesmo contingente trabalhando ao mesmo tempo debaixo daquele espaço existente. Porque você não vai crescer a fábrica, porque não tem razão para isso no curto prazo, que não vai ter nem demanda, você vai ter que ajustar, talvez, o layout e o espaçamento. Então, isso é fato. Então, são coisas que estão andando e que o governador de São Paulo criou um grupo
e eu não estou aqui fazendo, de novo, aqui é só constatação, viu? Não é A, nem B, nem C. Estou fora dessa polarização de um lado e de outro. A virtude costuma estar no meio. Mas ele criou um grupo, pode ser que a gente faça parte, inclusive ontem nós fomos instados a isso, para a retomada do desenvolvimento. Então, eu não tenho dúvida que a gente não vai poder ficar parado o resto da vida. As empresas não aguentam, as pessoas não aguentam. Agora, nós estamos assistindo outros países que estão em situação também complicada, Espanha, Itália. Então, vamos pegar o melhor, vamos fazer o melhor nosso para a gente dar um exemplo para o mundo. Então, aqui nós já temos um protocolo de quem está funcionando. É isso que nós estamos levando através da rede do Sistema S, das federações, para entregar modelos ao governo. Não vamos esperar o modelo governamental. Nós é que fazemos o modelo e submetemos ao crivo deles. Ô, Fernando, Santa Catarina, quando abriu rua, que na segunda-feira, também era para ter aberto shopping. Na última hora foi mudado. Eu entendo que se abrir rua e shoppings, automaticamente distribui melhor o consumidor, porque senão ele está indo com muita força para a rua, está aglomerando na rua. Então, quanto mais aberto, é igual ônibus. Restringe ônibus. Se tivesse bastante ônibus, com certeza eles poderiam, dentro dos próprios ônibus, ter muito mais espaço. Assim, tem poucos ônibus. Quando eles pegam ônibus, aí ele fica super lotado. Então, às vezes, algumas medidas que parece que dão efeito, eles dão efeito ao contrário. Ao contrário. Sem dúvida. Ok, agora mudando de tema, é um tema até que a gente já conversou em outras lives. O Marcos coloca aqui para gente: os lojistas podiam dar prioridade para as fábricas brasileiras e pagar à vista. O que vocês acham sobre isso, sobre o prazo muito esticado, muito alto que os lojistas querem? E essa coisa do feito no Brasil, qual que é o nível de comprometimento aí do varejo, Fernando? Se eu responder, eu faço algum comentário, mas eu prefiro que os nossos convidados falem sobre o tema, porque senão fica assim, nós chamamos eles para eles participarem. Depois eu posso fazer algum comentário. Então, Rita, Alcilene, Altino, Oscar, como é que vocês estão vendo isso aí? Ok, posso começar então? Aqui, inclusive, Santa Catarina, tem muito compra de Santa Catarina, compra de Blumenau, compra do seu vizinho, compra produção brasileira, porque realmente vai gerar muito mais emprego, gera mais impostos. Realmente, essa aí é uma campanha, o SMC, que eu acho que muita gente conhece, tem feito uma campanha nesse sentido, de comprarem perto, comprar do Brasil. Acho que mais do que nunca nós vamos ter que realmente fazer essa campanha a nível nacional. Comentar que concordo plenamente com isso, e aqui também em Pernambuco estão sendo feitas várias campanhas exatamente com esse foco. Vamos dar preferência ao nosso produto, porque isso é uma coisa fundamental, na verdade, num momento como esse. Claro que a gente sabe que a concorrência externa sempre foi muito grande, nos últimos anos tomou 20% do nosso mercado, mas numa hora como essa, é fundamental que a população toda entenda que é preciso valorizar e fortalecer o que é produzido no Brasil, porque com isso nós estamos dando mais emprego, restabelecendo os empregos e tudo mais. Então, várias campanhas foram feitas aqui, na verdade já viralizaram algumas nas redes sociais, mas realmente é uma coisa importante isso, fazer que a população entenda que precisa dar valor ao que é nosso. É isso. Aqui, posso falar? Rita, Alcilene, o que vocês querem comentar? Sim, aqui no Amazonas também essa campanha ela é forte. A gente também está falando muito sobre esse assunto, da gente comprar tudo interno, mas tem aquelas dificuldades lá que eu falei, mas em relação a outros produtos, a campanha é bem forte aqui também para comprar essa parte aí de compra do seu vizinho, compra no mercadinho, ela está bem forte aqui também, a gente está trabalhando bastante nisso. Eu acredito que vai dar certo e a gente vai valorizar a partir de agora em diante, a gente vai valorizar mais o nosso produto interno. Aqui também na região, assim, reiterando o que o Altino falou, já tem uma campanha muito forte, está viralizando em todas as redes. Aqui na nossa região a gente está fazendo direto com o pequeno, com o médio,
Compre o que é nacional, compre local, compre de Santa Catarina, compre do Brasil. É uma campanha, acho que das federações, da própria ABIT, nós temos que pegar junto nisso bem forte. Isso é um caminho sem volta. Acho que nós vamos valorizar cada vez mais o nosso produto. Isso fortalece também a nossa indústria. Olha, eu sou Brasil desde que nasci, adoro o Brasil. Como dizia o Eugênio Goudão, um grande economista que a maior parte aí não conhece, ele dizia que o Brasil era aquela namorada que ele sempre amou, mas que nunca deu muita bola para ele. Então, o Brasil nos traz algumas decepções, mas o Brasil é o nosso país e nós construímos essa nação com seus erros e acertos. É muito comum, em momentos de crise como esse, uma crise jamais vista, que haja um processo de aglutinação e união. Agora eu vou fazer aqui um desabafozinho leve, mas eu não sou homem de ficar desabafando, não. A vida, nesse momento, é que você vê o valor das instituições que realmente atuam. É a Rita com o Cindy de Brusque, é o Altino com o Sintex, é o Silene lá com o sindicato, é o Oscar, enfim, entidades que trabalham em favor do setor. Nesse instante de dureza, de angústia, de ansiedade, de medo, há uma tendência de coesão. E nós precisamos que essa coesão ela persista depois dos momentos de paz, dos momentos de bonança. Normalmente não é assim que acontece. Quando está todo mundo bem, as reuniões estão mais vazias, todo mundo descobriu a fórmula mágica dos negócios, e me conta depois o que aconteceu e depois a gente vai ver. Esta campanha do Brasil, nós já lançamos Moda Brasileira, Estamos Juntos, tem uns 5, 6 anos. Tá? E nós temos que trabalhar esse conceito mesmo. E o consumidor tem que entender isso, porque nós falarmos de nós para nós mesmos é uma coisa, o consumidor chegar na ponta e ele realmente valorizar o que é feito no Brasil e falar, compre um produto brasileiro e que você está garantindo um emprego para você na sua indústria. Tá? Porque muitas vezes o produtor do nosso produto ele vai comprar no varejo e compra um produto de outra nacionalidade. Eu não sou xenófobo nem autárquico, não. Tem muita gente que bate no peito, compra no Brasil, você vai na garagem do cara, só tem carro importado. O relógio é importado, tudo é importado. Então, não vamos ser hipócritas, vamos falar a verdade. Tá? É necessário, é fundamental, tem o Made in America, o brasileiro não vai comprar porque é brasileiro, tem que ser brasileiro, não porque é brasileiro, mas é bacana, é bonito, é bem feito, tem qualidade, tem design, tem sustentabilidade. Ou seja, não é porque é Brasil que o sujeito vai, como consumidor, botar a mão no bolso e comprar. Eu acho que nós temos uma indústria altamente capaz de ofertar de tudo ou praticamente tudo. Praticamente tudo é impossível, nenhum país é autossuficiente em tudo. Mas é uma indústria poderosa que está mostrando o seu valor agora e nós temos que valorizar isso para as políticas futuras e evitar a invasão chinesa que pode vir num segundo momento, que eles já estão funcionando e nós estamos parados. Então, essas campanhas todas são muito bem-vindas, mas elas também têm um quê de regional. Quando fala assim, compre Blumenau, não está comprando Brusque, somos todos brasileiros. Compre Manaus, não está comprando, sei lá, o Parintins. Então, compre Brasil. Claro, compre do seu lado, compre da sua venda. Isso faz parte de um aspecto comunitário. A gente vive em bairros, vive em cidades, depois em bairros. Mas quando começa a regionalizar e pipocar, daqui a pouco está todo mundo detonando o produto do outro. Então, é preciso tomar cuidado com as campanhas para a gente não criar uma rivalidade aqui. 27 estados, 27 países, 5.570 municípios. No limite, você tem 5.570 campanhas. Compre o que é fabricado aqui dentro. Então, vai todo mundo morrer abraçado, porque a gente sabe que o consumo não está exatamente localizado onde está a produção. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer isso hoje e sempre, porque nós temos produtos de qualidade e vamos fortalecer essa visão da nacionalidade e aquilo que a gente eventualmente não vier a fazer, por escala ou coisa que não vale, vai ter que fazer algum tipo ou outro de comércio, porque a gente quer vender lá fora, não tem como só vender lá fora. Então, é bacana a campanha, nós estamos nela, tem várias aí. Hoje eu vi um filme do Denim Women, muito bonito, várias mulheres falando do pessoal. Então, vamos fortalecer, vamos levar isso para frente hoje e sempre, porque amanhã passou, abriu o shopping, vendi, pois é, esquece da pandemia e acha que está tudo bem de novo. Então, eu queria só dar esse recado e que quem lida com sindicato, que é associação, que agora é fundamental ter instituições importantes para defender, no mínimo para fazer uma catarse e servir como escritório
consultório psiquiátrico, consultório de consultas e de discussões, é isso mesmo, é isso, dar ombro, conversar, as pessoas estão, todo mundo está com medo, todo mundo tem problema. Então, Fernando, eu só queria frisar isso. Fernando, eu queria fazer uma observação, pegando carona nesse seu comentário de que estamos vivendo esse momento agora, aí vamos todos juntos, é preciso que isso continue. Tem uma outra coisa que vai junto com isso que eu acho que é importante para nós brasileiros empresários. No Brasil existia uma coisa que se dizia antigamente que concorrente bom é concorrente morto. Isso para mim é uma bobagem tão grande que a gente tinha que praticar a concorrência de colaboração. Não significa que você vai estar fazendo tudo, que vai dizer como é. Não, existe a concorrência, você tem a sua metodologia, a sua coisa, mas há momentos em que você tem que estar junto para trocar ideias, trocar informação, algumas informações, e isso fortalece o grupo todo. Então, eu acho que, quem sabe, é um momento também da gente aprender isso. E não ficar só na nossa cidade, no nosso estado, na nossa coisa. Somos Brasil, vamos em frente, é bom que a indústria toda cresça e seja muito boa. Ok, Lígia, continua, por favor. Bom, tem aqui mais 2 temas. Tem uma pergunta direcionada à Rita, diretamente aqui, ó. Quem pergunta é o Wallace. Rita, a indústria de Santa Catarina está negociando com o governo do estado para a retomada da produção? O que é que você tem de novidade sobre isso? Se estão pedindo para suspender os tributos, enfim, como que você vem acompanhando essa história? Então, nós estamos numa união muito forte, né? Até converso muito com o Altino, com o próprio Uris, que é aqui nossos vizinhos, e com o estado todo de Santa Catarina, porque cada estado tem suas situações em relação ao governador. Ele está muito duro em relação aos tributos, a gente está no enfrentamento de pressão muito grande, porque aqui nós temos uma diversidade de indústria muito grande em Santa Catarina, ele é diversificado industrialmente, a agroindústria, o agronegócio está bem, a indústria da farmácia está bem, tem setores que estão bem, e a nossa está sofrendo muito, porque ela é da ponta, diretamente ligada com o comércio. Então, está havendo uma pressão muito grande sobre os tributos. A nível federal, a gente tem a própria ABIT, que a gente sempre está acompanhando, o Fernando fazendo o trabalho, a federação, a Fiesc, a gente é muito atuante na Fiesc, tanto o Altino quanto eu participamos ativamente na Fiesc, a gente tem se reunido muito em videoconferências, trocamos informações todo o tempo, e também estamos fazendo um trabalho muito grande com os sindicatos laborais, eu estou conseguindo um bom diálogo com eles, os últimos MP, todos eu já assinei, consegui assinar a questão da redução de jornada, tem uma série de coisas. Mas o tributo aqui está bem sério, assim, porque todos os deputados foram favoráveis, fizemos uma pressão em conjunto com todas as entidades, eles foram favoráveis às prorrogações, voltou para o governador disse que não, voltou para nós, agora volta para a Alesc, que a gente está acompanhando pressão, e eu tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir, porque a pressão aqui é grande e nós estamos muito unidos nesse sentido. E a nível federal, a gente tem as nossas organizações que também já teve alguns avanços importantes, mas sempre tem que buscar todas essas questões. E o que foi, a gente acabou não comentando, né, Fernanda, a questão da instituição financeira está pegando muito forte aqui, realmente aqui é uma queixa toda, não chega na ponta, eu tenho áudio de gerente de Banco do Brasil que é vergonhoso, o que ele fala, eu peguei o áudio, assim, porque não chega para nós, assim, não chega nada, isso nós temos que conversar bastante ainda sobre isso, acho que eu respondi. Rita, se me permite, né, a Assembleia Legislativa, ela fez um projeto de lei que caminhou para o governador, pedindo parcelamento, pedindo a postergação dos impostos, CMS, e o governador, não sei se já foi, mas ele ia vetar, mas a Assembleia poderá derrubar o veto. Poderá derrubar o veto, mas isso ainda está. Como Santa Catarina, muita indústria tem incentivo fiscal, tem que tomar muito cuidado, porque atrasar um imposto desse pode dar problema no incentivo fiscal, apesar de que tem que passar pela Assembleia para tirar algum benefício.
Mas esse é um medo que nós temos, uma preocupação, é que realmente não vá perder os incentivos que a indústria têxtil de Santa Catarina tem. Então, isso está, como a Rita colocou, está sendo realmente o governador bem duro na questão de prorrogar o ICMS. A maior parte Fernando. dos estados está, a maior parte dos estados está muito dura nessa questão. Não tenha dúvida que nós estamos vivendo esse problema em todas as unidades da federação, se não em todas, na maior parte delas. Os estados já vinham quebrados, então mais ainda. E dentro desse contexto, quem fez alguma coisa foi o governo federal, no FGTS e na contribuição patronal, a Previdência e outros PIS/PASEP também, mas os estados não fizeram absolutamente nada, até onde eu sei, de relevante na postergação do ICMS. É quase que assim, eu não vou fazer nada, deixa para lá, depois o pessoal não vai pagar e vai entrar na justiça alegando força maior e, portanto, vai judicializar e a gente, de repente, não estou falando que isso alguém me falou, não, eu só estou supondo, tá? A gente faz depois um refis do coronavírus, mas tudo isso é uma incerteza muito grande, como o Altino falou. Se você tem algum regime de incentivo fiscal, você pode perder o incentivo e adeus, babau. Então, esse é um tema que está aí, mas eu não vi nenhuma, inclusive no âmbito do CONFAS, não houve uma questão decidida sobre isso. Eu acho que no estado de São Paulo, eu não sei se foram em todos, a parcela do Simples que corresponde ao estado que teria sido postergado, mas eu acho que, não sei se em Santa Catarina também foi. O Simples aqui foi, o Simples eles conseguiram. Então, quer dizer, só o Simples. A parcela do Simples que está do federal já tinha sido postergada. Acho que entrou a parte estadual nessa postergação. Não posso garantir agora, acho que São Paulo fez isso. E algumas prefeituras estão dando prazo para IPTU, de coisas que referem-se mais a elas, mas de uma maneira mais tímida. Fernando, a Assembleia tinha nos orientado que poderia, até pelo presidente do Sindifisco, poderia fazer um parcelamento de 12 parcelas, deixar vencer e fazer um parcelamento, que é corrigido pela Selic. Eles tinham nos orientado de que não perderia as TTDs. Mas mesmo assim nós pedimos para os deputados para que façam uma lei dizendo isso, confirmando isso, que se você parcelar, você não corre o risco de perder o teu incentivo fiscal, o teu tratamento de tributário diferenciado. Então vamos ver se isso anda. Ok. Veja. Aqui. Oi, quem quer falar? Alcilene? Sim. Aqui em Manaus o ICMS ele foi parcelado, mas eu nem considero um parcelamento, porque foi 15 e 30, tudo dentro do mesmo mês. Para mim, parcelamento é um mês, depois o outro. Né? Então, não achei que não foi legal isso aí. E ainda falando da parte financeira, que eu passei batida e não falei, a gente não pode esquecer da recessão, né, que a gente estava vindo. E em 2018, muitos dos meus colegas da categoria, nós, inclusive eu, nós estávamos entrando no trilho, né, nós tínhamos empréstimo, nós entramos em dívidas, e agora, no final de 2019, a gente estava assim, opa, esse 2020 promete, porque a gente batalhou em 2018 e 2019, tivemos bons resultados, a gente assim estava entrando no trilho. Aí acontece uma situação dessa. Então, em relação aos bancos aqui também, não temos retorno, realmente as taxas estão altas, e tem a agência de fomento, né, que a gente faz o cadastro por lá, não respondem, só dizem que está aglomerado, né, está tendo aglomeração e não tem como responder, ou seja, não está tendo retorno dessa parte financeira. Anunciam, bancos fazem as propagandas na televisão, mas realmente a coisa não está acontecendo realmente. Né? Então, muita propaganda, mas pouca efetividade. Aqui no Amazonas está assim. Opa, o microfone está fechado. Voltando aqui um pouco, como não tratar de um assunto financeiro, do meu ponto de vista. Acabei de receber a Justiça Federal do Distrito Federal
concedeu uma liminar nessa quarta-feira, proibindo as instituições do Sistema Financeiro Nacional de tomarem medidas para aumentar a taxa de juros ou intensificar as exigências para a concessão de crédito. A decisão do juiz Renato Borelli, da 9ª Vara Civil, atendeu a um pedido feito pelo presidente do PDT, Carlos Lupe. Não vou continuar. Vocês se lembram, e eu não sou defensor de banco, nunca fui, mas também ninguém quer ver o banco que a gente bota um pouquinho de dinheiro que a gente tem quebrar. Agora, vocês se lembram dos fiscais do Sarney no plano cruzado. Fechando açougue, fechando diabo. O que aconteceu? Escassez. Então, se já era mais difícil, uma solução de mercado, agora fica mais complicado. São as burrices que são feitas em nome de um populismo barato. Brigar para poder o juro cair, sim. Agora, achar que o juro vai ser baixo porque a justiça determinou, nós tivemos na Constituição, até pouco tempo atrás, limite de juros de 12% ao ano, que foi do Fernando Gasparian, que foi até do setor, que nunca foi cumprido. Então, quer dizer, como a coisa não anda bem, aí vem um oportunista, coloca algo dessa natureza, que não vai funcionar, vai cair a liminar, evidentemente, mas é mais tumulto, é mais insegurança, mais dificuldade para você acessar banco. Vai, Lígia. Ok, espero que agora o meu som esteja bom, porque o pessoal falou que estava baixinho, mas vamos lá. Últimas perguntas, Fernando, e aí você pode começar a dar o encerramento. Tem uma questão aqui sobre como é que vai ser o calendário 2020, 2021, ou seja, que estação que a gente visualiza que vamos poder trabalhar aí. E também o Ramiro e outras pessoas, o Ramiro fala do IPTU, se há nas cidades aí alguém falando sobre IPTU, se em São Paulo foi pedido IPTU, e aqui pedindo também a Santo André, no estado de São Paulo, fez uma prorrogação. A cidade de São Paulo não fez nada até agora, mas algumas cidades do interior fizeram. Eu me recordo claramente de Santo André, mas não sei de todos, teria que fazer um levantamento disso. Ok, e o Dorival fala que o Simples Nacional, a BIT deveria pedir, junto com as ACIBs, associações comerciais, que o Simples Nacional deveria ter uma carência aí de 6 meses, porque é o que vai precisar. Então, o foco total que eles mais colocam ao final desse chat é o foco e urgência na questão financeira, porque o fôlego já acabou. Fernando, eu gostaria só de colocar uma coisa que eu achei importante, porque também muitos empreendedores aí estão nos assistindo, pequenos e micro. As cooperativas estão bem mais acessíveis. Eu notei isso porque, através da associação comercial aqui da região, nós chamamos esses Sicredi, Sicobi, eu não sei como é que é isso, qual é a representatividade delas a nível nacional, mas em Santa Catarina são muito fortes. E elas a gente conseguiu flexibilizar a carência, claro, são tudo valores baixos de empréstimo, 50, 100 mil, 150, mas a gente flexibilizou carência de 3, 4 meses, com juro baixo, para pagar em 18 vezes, sem garantias, só abrindo um parênteses que foi os únicos que eu senti uma flexibilidade maior. Agora nós estamos chamando a Caixa Econômica, mas a gente sente que as instituições financeiras, além de não chegar na ponta para nós, também eles estão com problema de poucas pessoas trabalhando. Eu vejo aqui, eu faço tudo por internet, mas já tem coisas bloqueadas que você tem que ir até lá, então eles mesmos nos exigem que a gente vá até lá tem dificuldade, um também não trabalha, outro não trabalha, então tem uma série de burocracias e também transtornos da área financeira. Só queria abrir um parênteses aí sobre as cooperativas, tá bom? Rita, você está correta, em tempos normais a cooperativa é melhor. Temos evidências de declaração de pessoas que operam próximas às cooperativas, que onde tem uma cooperativa forte em determinada região, os bancos comerciais normalmente têm um juro um pouco mais baixo, porque a cooperativa funciona de outra maneira, tem menos regulação, tem menos obrigações, é preciso também reconhecer, mas é um modelo de crédito, por exemplo, que é muito forte na Alemanha. E por que eu tenho um sonho de construir uma cooperativa em vários lugares do país? Ele é mais forte nas áreas agrícolas. Paraná é muito forte. Nas áreas urbanas aqui é muito forte, aqui é muito forte. Então, ou seja,
São aprendizados. Por que a gente não pode criar depois a cooperativa focada nos investidores do setor têxtil e confecção para capitalizar? Porque nós não vamos poder ficar sentados o resto da vida reclamando, tá certo? É isso Agora, mesmo. tocar uma instituição financeira é uma outra coisa do que tocar uma associação. Mas eu tenho esse sonho de consumo da gente criar algo dessa natureza para o nosso setor e depois se expanda para outros também. Mas realmente é verdade, as cooperativas têm uma visão mais próxima do local e, consequentemente, por ter uma outra regulação, você consegue algumas flexibilizações nesse assunto. Então, não dá para extrapolar tudo, porque a penetração do crédito cooperativado no país acho que não chega a 10%. Não... Ok, o Fernando, só queria dizer para o Dorival, realmente, que isso que ele falou, principalmente bancos privados e tal, que estão fugindo, essa é a maior reivindicação dos associados dos Sintex, nas reuniões que a gente faz todo dia. Realmente é um desespero, porque bancos oficiais é complicado, não tem linha de crédito, e os bancos privados que vinham atendendo o suficiente da capital de giro, realmente estão sumindo, estão querendo tirar o seu risco e subindo taxa no momento onde é mais difícil. Porque normalmente trabalha-se com esses bancos com duplicatas, é evidente que duplicatas têm a sua inadimplência, têm as suas prorrogações, e eles estão muito a risco em receber papel, e daí também não te dão outra oportunidade que não seja com papel. E daí eles não querem aceitar papel e vêm amortizando os contratos, normalmente vem reduzindo o endividamento no momento onde as empresas não têm essa condição, porque ela já tem que atender o seu cliente e tem realmente sem atividade, ou de atividade reduzida. Então, a parceria dos bancos privados neste momento é muito pequena, infelizmente. Nós não achamos ainda uma alternativa. E, inclusive, estão falando aqui, pessoal aí de Santa Catarina, que a Via Cred de Indaial não está nada flexível. Então, só falando aqui no chat. O que mais, Lígia? Fernando, acho que no geral a gente respondeu as dúvidas. Aqui no final o pessoal está dando o Nolifson, ele está falando, é isso que precisamos, é de um Cicobi moda. E aí falam que existiu já o Banco Fibra, enfim, e que o dinheiro nessas cooperativas já acabou, segundo falaram aqui. Então, aí, Rita, se você tiver dica de alguma cooperativa que está facilitando, de repente você chamar alguma... Na realidade, isso é muito local, né? Então, a gente, como tem parcerias aqui com duas cooperativas, e hoje tem muitas aqui, nós conseguimos aqui, mas como eu falei, são linhas pequenas, de curto, mas acho uma boa alternativa, assim, eu não sou defensora nem do lado nem do outro, eu só estou dizendo que são alternativas que nós temos que buscar, né? Aqui nós tivemos essa facilidade e melhoramos a vida de alguns empresários aqui através dessa negociação, né? Aqui tem umas 3 cooperativas e as 3 a gente flexibilizou muito bem, e como o Fernando falou, são instituições financeiras que não têm toda aquele carga tributária, ou sei lá, de papéis em cima, né? Mas na realidade estamos todos no mesmo barco querendo crédito, como o Altino falou, né, e eles querem muito, as instituições normais querem papéis recebíveis, a gente está tendo muito prorrogações ou cancelamento, então tem que ter muitas garantias. Na verdade não está vindo, né, não está vindo socorro, né, isso é um grito geral. A gente vê anunciar agora sobre as folhas de pagamento. Quem tem folha de pagamento consegue para folha de pagamento. Então, busquei até essa linha, a minha empresa que buscou, né? A gente tem perto de 200 funcionários, buscamos essa linha, conversamos com o banco, uma instituição tradicional aqui, cheio de nuances e não nos deu nada. Eu disse, mas o que é isso? Então, eu vou tirar a folha de pagamento e vou partir para outro. Porque se está anunciado 13,5 ao ano e fica me enrolando, mas realmente, Fernando, as federações, a gente está falando muito sobre isso, não está chegando até nós, eles estão... Tá difícil. Eu vou falar de uma linha aqui, que nós vamos divulgar no nosso site. Ontem eu conversei com o BNDES. Nós vamos ter um dos nossos programas, vai ser um programa voltado ao crédito. Nós vamos chamar o Sebrae,
o Banco do Brasil e mais alguém. Hoje eu conversei também com o Santander. Tá? Mas Banco do Brasil, porque o banco é um banco público, um banco muito capilarizado. Não sei, na nossa reunião de conselho é possível que tenhamos um participante da Caixa Econômica Federal. É possível, não posso garantir. Mas vamos ter um programa voltado para essa discussão. Eu acabei de mandar aqui para o Ministério da Economia, eles, obviamente eles já devem saber, essa liminar para não aumentar juros. Quer dizer, é de uma estupidez, é de um isso é uma bobagem. Isso é um populismo. Mas aí o cara faz, tira uma onda, é capaz do Ciro e hoje falar alguma coisa. Mas deixando isso de lado, tem uma linha, eu até falei hoje com o Santander sobre ela, e que empresas maiores, não é barato, hein? Não é barato. Para mim, juro de 8, 9, 10%, essa situação é um absurdo. Mas deixa eu falar o que é. É o Finame Insumos Industriais. Essa linha, ela tem um custo, diria, entre 8 e 10, dependendo do risco. E o que essa linha te permite? Nesse momento, você pode, se você for diretamente ao BNDES, para uma operação de no mínimo 10 milhões de reais, tudo que você comprou de insumos, tinta, barro, tudo que está classificado lá, até 6 meses para trás, vale. E se você faz a sua demanda, não estou dizendo que é dinheiro, chegou lá, me dá o dinheiro aí, que não é assim não. Então você vai ao banco, quem está operando com essa linha, Finame Insumos Industriais, retroage 6 meses, pelo menos no direto está assim. Esse dinheiro você toma para comprar insumos, você não precisa de gastar isso na hora, você tem até 2 anos para gastar esse dinheiro, pode tomar tudo, pode tomar parcelado, e depois tem 7 anos para pagar. Então, é uma linha que quem pode acessar diretamente ao banco é mais vantajoso, sem dúvida nenhuma. Mas aí o mínimo é de 10 milhões e passa lá, se habilitar e fazer. Nós vamos soltar isso hoje no nosso informativo lá financeiro. Mas vale a pena ir na agência bancária daí e falar, eu quero a linha Finame Insumos Industriais, matéria-prima industrial. Porque ela foi lançada porque o BNDES acabou com o capital de giro puro, uma burrice que nós protestamos. Isso foi na gestão, logo no início da gestão do Joaquim Levy. Banco não é para isso, o banco é para não sei o quê. Eu falei, tudo bem, o banco é para fazer a economia girar, se é giro, se é investimento. O BNDES não tem realmente essa vocação de ser um fornecedor de capital de giro. O cartão BNDES, nós estamos brigando para o Banco do Brasil voltar com ele, que ele sempre foi um crédito automático interessante, o Banco do Brasil cortou porque levou um calote de 80% do que deu. Não é que o produto é ruim, é porque os caras deram crédito errado. E, na verdade, ele representava 80%, 85% do movimento do cartão. Tem cooperativa que tem cartão, mas esse Finame Insumos Industriais não é barato, mas é uma linha longa, é uma linha que te retroagem 6 meses do que você comprou de insumos para sua fábrica, desde que ele esteja catalogado lá. Você não precisa de especificar, vou comprar linha, se você vai comprar tudo que você comprar, que tiver dentro daqueles NCMs que estão lá deles, você não tem um projeto, eu vou comprar 10 quilos disso, 10 quilos daquilo, nada disso. O projeto é pega o dinheiro, investe naquilo que está sendo viabilizado, tem 2 anos para fazer esse uso do capital e depois tem 7 anos para pagar, se assim quiser. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas Fernando, você está louco, ninguém tá produzindo nada aqui que eu vou comprar matéria-prima. Volta 6 meses para trás, pode te dar um respirozinho mesmo com um custo de capital que não é tão atraente, não é atraente. Para uma economia como a gente está agora, tem que ser juros zero. Mas às vezes, se for com dinheiro na mão, você compra e você recupera realmente, esse juro é alto, mas você tem condição de negociar e conseguir realmente se fazê-lo barato, ter o dinheiro nesse momento. É verdade. Bom, seria bom, Lígia, que cada um dos nossos convidados fizesse as suas considerações finais e depois eu faço um fechozinho rápido, porque eu acho que foi muito produtiva a discussão, tivemos uma visão de norte a sul, nordeste, e continuaremos a ter essas visões até fecharmos o ciclo Brasil e reiniciarmos o mesmo, se necessário for. Eu gosto do Nordeste, Fala, do Norte. Agora do não, norte. desculpa. Agora não, começa pelo Nordeste, que foi o último, o Oscar reclamou de mim, ele está certo. Começa você, Oscar. Fernando, eu não reclamei de nada. Eu só fiz a observação que tenha... Como é que chama aquela linha que a gente... Preferencial.
Preferencial. Veja só, minhas considerações finais são as seguintes. Não há dúvida nenhuma que nós estamos vivendo um momento extraordinariamente difícil. Eu acho que nunca passamos por uma coisa igual a essa. Pode ter sido semelhante. Deixa eu acabar a live aqui que eu te... Mas eu tenho sempre uma visão de otimismo, no sentido de que, aliás, quem não for otimista não pode ser empresário. Porque senão não vai fazer nada. Eu tenho a impressão que nós temos que aprender com isso, é uma crise enorme, mas eu sei que quando chegar ao final, daqui a 2, 3 meses, a gente tem que manter essa esperança, porque vamos sair melhores, preparados para avançar. Então, o importante é a gente estar junto, trocando ideias, trocando opinião, vendo qual é o problema de um, que é também o meu, para resolver o outro. Eu acho que a gente está bem assim mesmo. Então, eu vou ser bem curto. Aliás, eu tenho até uma outra reunião que já começou e eu tenho que passar para ela. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer imensamente. A participação foi ótima. Estamos aí para qualquer momento trocarmos novas ideias. Eu queria só fazer uma pequena observação de uma coisinha, porque no início alguns mencionaram o problema de fazer máscaras, não sei o quê. Nós temos uma instituição aqui em Pernambuco que chama-se Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Confecção. É uma organização social que foi criada pelo Sindicato Têxtil do Vestuário, e nós desenvolvemos uma metodologia, um critério, dizendo qual é o tipo de tecido, coisa para fazer máscara nesse momento. É o seguinte, se alguém achar que isso é importante, para disseminar isso em algumas indústrias pequenas, está absolutamente à disposição. Eu vou mandar para a BIT o site, é NTCPE, se entrar vai achar, tem lá a coisa, usem e abusem, se isso ajudar. Eu sei que não é uma coisa grande, porque todo mundo sabe como faz, mas, de qualquer forma, foi feito um protocolo, foi aprovado nas autoridades, a máscara pode ser feita, é barata, tecido de malha, então, pronto. Mas, olha, obrigado a todos vocês, Rita, Alcilene, Altino, Lígia, e, com certeza, o nosso grandíssimo Fernando Pimentel. Um abraço muito grande, muito obrigado. Eu talvez tenha que sair para uma outra reunião, viu, gente? Mas vamos lá. Obrigado. Obrigado, Oscar. Rita. Então, quero agradecer mais uma vez pela participação, né? Nós estamos numa campanha bem bacana que é União e Solidariedade Prontos para Vencer, Unidos para Vencer aqui na região, sobre a compra, valorizando nossos artigos todos brasileiros, né? Dizer que realmente são momentos únicos, a gente tem trabalhado muito, tem no bom combate. Acredito muito em Deus, acredito muito que a gente tem que ter agora uma serenidade e também uma transparência, flexibilização das nossas relações com os clientes, com fornecedores. Isso vai ser tão importante, né, porque vai ter toda essa prerrogativa de já estar havendo, né, de prorrogações, isso aqui, então vai ter que ter essa serenidade sempre, né, trabalhar muito, com muita ética, né, e fazer o melhor. A gente tem que fazer o melhor, se dá o melhor, né, e vai dar certo, Fernando. Nós vamos passar por essa, né. Tá difícil, é difícil, né, mas olha, a gente está unidos e podem contar sempre com a gente. Obrigado também pela participação, né, de Pernambuco, da Silene, né, o Altino, todos vocês. Muito obrigada mesmo. É isso. Muito obrigado, Rita. Alcilene, por favor. Eu espero ter contribuído, né, até porque eu costumo brincar que aqui o meu primeiro mandato no Sindiconf, e eu já fui pegando isso. Eu costumo brincar, o nosso governador aqui do Amazonas também, é o primeiro mandato dele, e ele já pegou essa peia, né? O bicho corre do lado, vai para o outro, um critica, outro elogia, e ele vai levando, mas tanto o prefeito quanto o nosso governador estão de parabéns, porque a gente vê o trabalho deles correndo, acertando, errando, mas estão correndo. Eu também estou na mesma pisada. Eu espero ter contribuído.
os comentários do seu Fernando, do seu José, de todo, da Lígia, da Rita, foram muito importantes para mim, eu aprendi, né, e agradecer, e eu espero ter contribuído um pouco aí para todos, tá bom? Agradeço o convite e eu estou aqui disponível para qualquer coisa. Obrigada. Você contribuiu muito, sim, Alcilene. Nos deu uma visão do mercado do Amazonas, que é um mega estado, muito bonito, mas que nem sempre as pessoas têm o entendimento de como é que funciona essa indústria nessa região, que é maravilhosa, mas que tem esses problemas de logística. E você mostrou, nós temos um vínculo muito forte com o distrito e com o comércio que gira em torno do distrito, como eixo central da atuação da confecção. Então, a relevância desse polo ficou muito clara com a sua exposição. Altino. Olá. Aqui onde eu estou sentado na empresa, em 83, a água cobriu, tem 1,60 m, 1,70 m, todo o nosso Vale do Itajaí, Santa Catarina, foi destruído com a enchente. E foi só mais um dos grandes problemas que a gente passou na vida. Eu acabei de lembrar que o Collor nos deixou com R$50 e a gente conseguiu superar. Se existe uma coisa diferente hoje, é que tem muito dinheiro para consumo. Tem os aposentados, inclusive, que vão receber agora metade do 13º, o funcionário público continua recebendo, o governo federal está injetando dinheiro para consumo, então dinheiro para consumo vai ter. E o que nós precisamos é o momento certo de conseguir botar a nossa produção no comércio e ela ser consumida, né? Eu tenho aqui, eu acho que hoje cabe negociar tudo é negociável, todo mundo entende o outro lado, então não é fácil, mas também não é tão difícil assim, e se necessário, mudar todos os dias. Nós aqui na empresa, a decisão que a gente tomou ontem, hoje a gente muda, amanhã, e não temos nenhuma vergonha de ter que mudar, porque cada dia o cenário está mudando, e vai mudar para melhor. E também com cuidado, né, de que todos nós temos que ter, com excesso de demissões, porque isso cria insegurança em quem está trabalhando para não consumir. E isso é que nós não podemos ter. Realmente, quem tem condições de consumir, não ir ao consumo. Então, acho que nós vamos, com certeza, passar por essa fase, vai demorar um pouquinho mais, vamos ter que viver um pouco diferente na nossa forma de vida, de cuidados com a higiene e saúde. E queria agradecer, Fernando, o convite aí, realmente, e os pares, a Lígia também, a Rita, a Alcilene e o Oscar, e todos aqueles que nos assistiram aí, que com certeza contribuíram para que a gente consiga passar esses dias difíceis e lá na frente realmente voltar a sorrir e voltar a fazer os negócios realmente gerarem resultados positivos, tanto para as empresas quanto para os nossos colaboradores. Obrigado. Muito obrigado, Altino, muito obrigado a Alcilene, a Rita, o Oscar, a Lígia. E para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: esses programas com os sindicatos é uma forma nossa de atuar e é uma maneira de fortalecer essa rede de representatividade que está distribuída em todo o território nacional. O Brasil é muito grande, tem realidades diferentes, como a gente pode ver e viu hoje, ouvindo representantes de 3 estados, e para que nós consigamos capturar as principais demandas, os principais posicionamentos, para a partir daí você consolidar proposições objetivas ao governo federal, é preciso ter essa interação. Além disso, nós fazemos as pesquisas recorrentes. Aliás, para quem não sabe, nós fizemos quando o ministro Lewandowski definiu aquela liminar, criando problemas para a aplicação da MP 936, nós fizemos uma enquete muito rápida e a CNI entrou como amicus curiae, representando toda a indústria, e o material que subsidiou em parte a demanda deles foi o material da pesquisa feita pela BIT junto aos seus associados. Ou seja, além de ser material para construir propostas, e nós estamos o tempo todo discutindo propostas novas com os governos, esse material subsidia também outros tipos de iniciativa como essa que eu acabei de relatar. Então, os sindicatos são muito importantes, parabéns, vejam a máscara fashion que a Rita colocou. Os sindicatos são muito importantes e a BIT não poderia atuar
de forma eficiente e eficaz se não tiver e não contar com a participação ativa de todos aqueles que pertencem ao nosso grupo. Uma outra coisa que é também importante que eu vou colocar, está muito difícil, nós concedemos alguns benefícios para pagamento agora da mensalidade. Mais do que nunca nós estamos trabalhando de 7 à meia-noite. Aqui não tem nenhuma preocupação de ficar, não é nada disso. É a nossa missão, nosso objetivo, e eu como presidente, pelo menos por agora, tenho que fazer isso mesmo. A entidade é válida e é exigida e é demandada nos momentos de crise. Mas fiquem conosco, porque muitos querem, muitos demandam, mas poucos gostam de realmente participar e contribuir para que esse sucesso se persevere. Um pouco mais adiante ficou uma pergunta sem resposta, que é: como é que nós vamos trabalhar as estações? Bom, primeiro data relevante é o Dia das Mães, agora, primeiro domingo de maio, agora, daqui a quase menos de um mês. É uma data que, do ponto de vista prático, ela vai perder a sua potência, sei lá, 80% da sua potência como data celebrativa, não, porque as pessoas vão celebrar, mas como data que gera a doação de presentes, etc. Então, há um movimento, no âmbito da BVTEX, eles não definiram ainda, mas tem um grupo aqui no Rio, que eu estou conversando com eles, que gostaria de deslocar o Dia das Mães como data, não, vão ser 2 Dias das Mães, o efetivo e o outro para presentear, junto, alguns falam junto com o Dia dos Namorados, outros falando para levar para julho, enfim, movimentos diferentes. Então, eu não vejo, do ponto de vista prático, quem tem online, quem tem comércio eletrônico, certamente vai conseguir operar de uma maneira melhor. Quem não tem, vai ficar para trás nesse momento atual. Mas há um movimento de organizar isso. O outro movimento que tem é a questão das coleções, porque se realmente tivermos um inverno rigoroso, seria interessante que a gente estendesse a temporada de inverno nas prateleiras, dentro daquilo que tiver produto, depende do teu produto, tá certo? Para que ganhe-se um pouco mais de tempo antes de entrar com a nova coleção. Há pessoas que estão advogando esse tipo de posicionamento, que também nós estamos conversando com os grandes magazãs, abrigados na BVTEX, que representa aí cerca de 1/4 da venda de vestuário do país. Você tem aí um volume expressivo dos grandes polos, como Brás e Sertão, o Agreste de Pernambuco. Então, essa discussão está em curso, mas tem diferenças de data. Uns acham que tem que ser em julho, outros acham que deveria eventualmente juntar com o Dia dos Namorados. Não há ainda uma data fechada para atender a este movimento que se organiza nesse momento. O varejo também não sabe quando é que ele vai voltar. Eu falei o grande varejo. A Rita falou das barraquinhas que os centros comerciais colocaram. Fiquei pensando aqui, quem sabe as feiras livres elas estão podendo funcionar em São Paulo. Quem sabe a gente não coloca umas barracas de vestuário junto com a verdura, o peixe, etc. Eu estive aqui elucubrando, não sei se não vende sandália eu vou filmar e vou botar no grupo ali para você ver, está muito legal. Isso aí, importante. Legal. Então é a criatividade. Eu estou pensando em fazer uma feira livre de vestuário, quem sabe isso não ajuda aí um bocado, mas são elucubrações que às vezes parecem absurdos, mas você vê que um exemplo que aconteceu de lá começa a gerar outros insights. E, no mais, é dizer para vocês que a ABIT está trabalhando 24 horas na questão de solucionar, principalmente esse tema, junto com outros, trabalho coletivo, árduo. Amanhã eu vou ter uma reunião com o Ministério da Economia, com outras associações, para discutir o que está faltando. Já estamos presentes nessa reunião. Todo dia eu falo com um monte de gente do Ministério, seja mais com a economia, evidentemente, mas com as diversas áreas, atentos à preocupação com relação à volta da nossa atividade, a China já produzindo e, de repente, eles nos inundam com produtos baratos, mesmo no mercado retraído. A gente sabe que aquilo lá é uma máquina de produzir e que não é uma economia de mercado, é um capitalismo de Estado com muita imbricação entre Estado e iniciativa privada. Eles dizem que está tudo privatizado, mas continua tendo muita relação. Não podemos baixar a guarda e todos nós temos que sair com uma pregação. Sem uma indústria de transformação forte, organizada, competitiva e produtiva, este país não será um grande país.
O Brasil não cresceu nos últimos 30 anos, cresceu 2,5%, com alguns momentos melhores, mas o fato é que nós crescemos menos que o mundo e menos que os países emergentes. E a participação da indústria de transformação no PIB ela veio decrescendo em todos os setores, pode ter uma ou outra exceção, em todos os setores. Mesmo assim, nós conseguimos, a duras penas, manter o quinto, sexto maior parque produtivo do mundo e estamos ainda entre os 8 maiores mercados consumidores do mundo. Vamos pegar um consumidor provavelmente empobrecido, mas como o Altino bem colocou, eu li hoje, o número inicial daqueles que receberiam o abono de R$600 estava estimado em torno de 30 milhões de pessoas. Hoje eu li 70 milhões de pessoas. R$600 é pouco? É muito pouco. A gente sabe que é muito pouco. Mas 70 milhões, se forem agraciadas com isso, são 42 bilhões de reais de renda, e uma parte dessa turma não tinha nem renda. Não estou dizendo que vai ficar, porque está bonito isso não, porque isso tudo, essa conta vai ser paga depois por todos nós. Achar que vai ter dinheiro, depois não vai ter conta para pagar, vai ter conta para pagar, infelizmente. Vamos ver o que vai ser. Então, tem amortecedores sociais que o Brasil criou, quer dizer, vai ter desemprego, já está tendo algum desemprego, e o uso desses mecanismos da 936, e nós soltamos uma pesquisa para os sindicatos, essa foi só para os sindicatos, para saber como é que está, sindicatos associados, para saber como é que está a situação nas suas regiões, em termos de perspectiva de desemprego, emprego, uso dos mecanismos da 927 e da 936, tá certo? Porque isso nos ajuda a discutir com a Secretaria do Trabalho novas medidas para isso. Eu acho que houve muitos avanços nas NRs, etc. Agora, tudo isso ficou obscurecido porque a luta é pela sobrevivência, a luta é para sairmos com os menores danos possíveis de algo jamais vivido. Eu nunca vivi assim. A partir de amanhã, para tudo, ou quase tudo. Não foi um lockdown total, mas metade do país, pelo menos São Paulo, Rio, está fora de circulação. Eu nunca vi isso na minha vida, nem ninguém viu. Então, é algo muito acima de qualquer imaginação que nós pudéssemos ter, mas nós vamos encontrar os caminhos e a BIT está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, junto com os sindicatos, junto com as empresas, junto com os associados e com programas como esse para levar informação e conhecimento. Amanhã nós vamos ter um programa com um especialista em energia elétrica, que é o Pedrosa, que é craque, que é da Brás, que foi do governo, Ministério das Minas e Energia, e um advogado, porque esse é um outro tema que pode não afetar tanto as pequenas empresas, mas afeta muito as empresas de maior porte que não estão funcionando e tem contratos de energia livre, tem contratos com distribuidora, e isso tudo tem aí um grande imbróglio ainda pela frente, alguns negociando e conseguindo, para ver um panorama do que está se passando no mercado. Informação de utilidade pública e para o nosso setor. E vamos fazer outras para a parte financeira, gestão de empresas em momentos de crise e criar também condições de criar portais que possam levar os produtos das empresas ao mercado, mesmo aquelas que não estejam conectadas hoje com o mundo virtual, para poder abrir canais, porque agora precisamos de abrir algum canal para que as pessoas possam ter algum tipo de faturamento, além das máscaras, se possível. Então, agradeço a todos os participantes, Altino, Rita, Alcilene, Oscar, Lígia, mas agradeço principalmente àqueles que nos acompanharam durante toda essa jornada, onde eu aprendi muito e espero que tenha contribuído para a nossa indústria ter uma panorâmica de várias regiões do nosso país. Semana que vem tem mais. Até lá, se Deus quiser. E uma boa noite a todos. E venceremos. Com certeza. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.